Fala galera, tudo bem? Bora lá? Nós estamos aqui hoje na tua aula de número 6, trocas de calor. Galera do segundo ano, nós já começamos a falar sobre parte de calor, calorimetria, né? Falamos daquele conceito de temperatura, depois nós falamos do conceito de calor, depois nós falamos dos tipos de calor, onde nós temos o calor sensível e o calor latente. Galera, bora lembrar, calor sensível é aquele calor que ele vai mudar a temperatura sem mudar o estado físico do corpo. Se ele é sólido, permanece sólido, se ele é líquido, permanece líquido, se ele é gasoso, ele permanece gasoso, só mudando a sua temperatura. Também nós falamos do calor latente, aquele calor que está presente sempre na mudança de estado. Toda vez que um corpo ele recebe calor e nesse recebimento de calor ele muda o seu estado, ele vai indo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e também o inverso, né? Do sólido, do líquido para o sólido, do gasoso para o líquido e assim por diante. Nós temos o calor latente. Beleza? Só que agora eu quero falar um pouquinho sobre o princípio da troca de calor. Bora relembrar, calor é energia trocada entre dois corpos, certo? Então imagina aqui que eu tenho dois corpos, um corpo A e o corpo B, que eles estão isolados termicamente. Eu tenho aqui uma parede, tenho aqui um recipiente, posso dizer que ele é adiabático, que impede a troca de calor com o meio externo. E eu só tenho aqui esses dois corpos aqui dentro. O corpo A, onde o corpo A tem uma maior temperatura, está com uma temperatura maior, e o corpo B com uma temperatura menor. Esses dois corpos aqui dentro, eles vão trocar calor. E quem vai ceder calor para quem? Sempre o corpo de maior temperatura, ele vai ceder calor para o outro de menor temperatura. Aqui, ó. Então, o A, ele vai ceder calor. Aqui, ó. Ele vai ceder calor. Ou seja, ele vai perder calor. Aqui, ó. Ele perdeu o calor. O B, ele vai o quê? Receber esse calor. O que esse perdeu, esse vai receber. Certo? Então, eu posso dizer que essa quantidade que o A perdeu, a quantidade que o A, vou botar aqui, ó, quantidade que o A ele perdeu, é exatamente igual à quantidade que o B recebeu. Beleza? Como é que eu posso ver isso aí? Bora agora para o exercício. Pega o teu livro. Vamos lá. Galerinha, exercício em mãos. Pega aí na tua página de número 13, questão de número 51. O que diz lá o teu material? Questão 51 diz o seguinte. Numa xícara colocamos 160 gramas de café quente a 80 graus Celsius e 40 gramas de leite gelado a 5 graus Celsius. Considerando se o calor específico do café e do leite aproximadamente iguais ao da água, que equivale a 1. Assinale a alternativa que contém o valor da temperatura em graus Celsius do equilíbrio térmico. Despreze todas as perdas de calor para o meio ambiente e o aquecimento da xícara. Então, olha só, galerinha. Eu tenho duas situações. Eu tenho café. Tudo que for o café eu vou relacionar a 1, tá bom? Ele deu a massa desse café, que foi de quanto? 160 gramas. E esse café tem uma temperatura inicial de exatamente 80 graus Celsius. Não foi isso que ele te deu? E ele também disse que ele misturou o café com leite. Tudo que for relacionado ao leite, eu vou chamar de 2. Certo? O que ele te deu aí? Ele te deu a massa do leite, que foi de quanto aí? A massa do leite foi exatamente 40 gramas. E a temperatura inicial deste leite foi de 5 graus Celsius. Bebê, quando ele misturou o café com leite, os dois corpos eles trocaram calor.
Então, aí eu também tenho o processo de troca de calor, o princípio da troca de calor. Como é que eu vou resolver isso aqui, ó? A quantidade de calor trocada pelo café é exatamente igual à quantidade trocada pelo leite. Ei, mas espera lá, quem foi que perdeu o calor? O café ou o leite? Vai perder calor, vai ceder calor o corpo que tem a maior temperatura inicial. E quem estava inicialmente com maior temperatura, quem é? O café. Então, o café, ele perde calor. Então, vai ficar menos Q1 igual a Q2. Café perdeu, o leite recebeu. Mas que tipo de calor tem aí? Eu falei de mudança de estado. Ele não vai permanecer líquido, tanto o leite quanto o café? Então, eu tenho um calor sensível. E se é um calor sensível, a fórmula que eu vou usar é o nosso calor sensível, aquele que macete, né, que a gente chama. Então, vem aqui, ó, menos, que macete? M, C, delta T. Quantidade de calor 2, M2, C, delta T. Quanto é que vale a massa? Bora botar os valores. Massa do primeiro agora, 160. Calor específico aqui da água é 1. Variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, não é essa a variação? M2 é igual a 40. Calor específico, o Czinho, é o da água, que vale 1. Variação de temperatura, a temperatura final menos a inicial, que nesse caso vale 5. E agora, terei que fazer distributiva? Você pode fazer distributiva aqui, né? Mas antes de fazer distributiva, eu posso cortar esses dois aqui, ó. 40 e esses aqui, ó. Se eu der uma simplificada, vai ficar aqui, ó, menos 4 vezes TF menos 80, igual, não vou nem botar esse aqui, porque vai dar 1, né? Vai ficar TF menos 5. Aí agora eu vou fazer distributiva aqui, ó. Aí vai ficar menos 4 TF, menos com menos, mais 320, fazendo produto, igual a TF menos 5. Aí joga esse camaradinha para cá, ó. Joga esse camaradinha para lá. Aí vai ficar 320 mais 5, igual a TF menos 4 TF. Aí vai ficar 325 igual a 5 TF, né? Bem negativo, passou para cá positivo. Então, TF é igual a 325 dividido por 5. E aí, quanto é que vai dar essa divisão aí, ó? 325 dividido por 5. Simples. Toda vez que você tem um número, né? E esse número está sendo dividido por 5, o resultado é, pega esse valor aqui de cima, dobra ele. Quanto é o dobro de 325? 650, não é isso? Dobrou o número aqui de cima e tu volta uma casa. Resposta, 65 graus Celsius. Alternativa correta, letra D. Beleza? Dando continuidade aí na questão de número 52. Um litro de água a uma temperatura de 20 graus Celsius é misturado com 2 litros de água que estavam inicialmente a uma temperatura de 50 graus Celsius. No equilíbrio, a temperatura final da água será... Olha só, galera, ele te dá duas situações. Primeiramente, ele te dá 1 litro de água a uma temperatura inicial de quanto? 20 graus Celsius. Depois ele te dá agora 2 litros de água a uma temperatura de 50 graus Celsius. Mas espera lá, ele te deu volume. Ele te deu em litros. Lembra que já que eu estou falando de água, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico.
a cada 1 litro de água equivale a 1 quilo de água. Então aqui, ó, eu posso dizer que a massa dele é exatamente 1 quilograma. A massa desse aqui, já que ele tem 2 litros, a massa dele vale 2 quilogramas. Aí você vai fazer o mesmo processo. Quantidade de calor do 1 exatamente igual à quantidade de calor do 2. E agora, quem perdeu calor? Vai perder calor aquele que tem a maior temperatura inicial. Nesse caso, quem tem maior temperatura inicial é exatamente esse aqui de 2 litros, né? Que está com 50 graus Celsius. Menos. E agora? Agora nós vamos abrir as equações. Mais uma vez, o calor ele é sensível por existir variação de temperatura. Então vai ficar M1 vezes C vezes ΔT igual a M2, menos M2 vezes C vezes ΔT. Botando os valores aqui, ó, 1 para a massa. O calor específico da água também vale 1. Variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, igual M2 é igual a 2 kg. Calor específico também vale 1. E a variação de temperatura é a final menos a inicial, que nesse caso vale 50. Não vai te esquecer do menos aqui, tá? Pergunta, Helder, eu posso trabalhar com essa massa em gramas? Não tem problema. Se a massa do primeiro está em quilogramas, a massa do segundo também tem que estar em quilogramas. Eu tenho que trabalhar com gramas, sistema usual? Não é obrigado. Né? Eu posso trabalhar 1.000 e 2.000, vai dar no mesmo. Ou 1 ou 2 quilos aqui também vai dar no mesmo, certo? E agora a gente vai fazer conta, né? Como aqui é 1, esse 1 ele não é importante na tua multiplicação. Aqui você vai fazer a distributiva, menos 2. Vai distribuindo aqui com todo mundo. Aí vai ficar menos do 2TF, menos com menos, mais 100, né? Aí você vai pegar, joga para cá esse menos, joga para lá esse outro 20. Vai ficar TF mais 2TF, né? Veio positivo, igual a 100, tá menos, passou mais 20. Fazendo a soma, 3TFs igual a 120. Então, a temperatura final é igual a 120 dividido por 3. Nesse caso, 40 graus Celsius. Alternativa correta, letra C. Bora lá, galera. Ainda fazendo exercício, bora pegar a questão de número 56 da página 14, que foi uma questão que caiu no Enem. Fala o seguinte: aquecedores solares, eles são usados em residências e têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente, que se encontra em outro reservatório e tem 25 graus Celsius. Olha o que ele quer saber: qual é a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria na mistura para um banho à temperatura ideal. Então, galera, eu tenho duas situações. Eu estou chamando aqui a água 1, onde aquela que ele está chamando de água quente, né? A água 1 tem uma temperatura inicial de 70 graus Celsius. A água 2 tem uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, certo? E eu vou misturar essa água para exatamente dar a minha temperatura de banho que ele deseja, que nesse caso é de 30 graus Celsius. O que ele quer saber na minha questão? Ele quer saber a razão entre as massas de águas na minha questão, né? Ele quer saber a razão entre a massa da água quente, ou seja, M1, e a massa da água fria. Então, ele quer saber M1 sobre M2, a razão entre eles. Então, quanto é
é que vale a variação de temperatura em cada água aqui, ó? A variação de temperatura da água quente aí, ela variou quanto aí, ó? A variação vai ser final menos a inicial. Então, a água quente, ela vai variar aqui quanto? Menos 40 graus Celsius. A água fria, mais uma vez aqui, variação de temperatura, é a temperatura final menos a inicial. Então, a variação de temperatura, nesse caso, foi de quanto? 5 graus Celsius. Então, quando a gente pega isso aqui e joga na equação da troca de calor, quantidade de calor de 1 é exatamente igual à quantidade de calor do 2. Só que quem tem a maior temperatura inicial vai perder calor. Aí vem aqui, ó, menos M1 vezes C vezes delta T1 é igual a M2 vezes C vezes delta T2. Aqui vai ficar menos M1, calor específico da água é 1, né? Não vou nem botar. Variação de temperatura, menos 40, igual a M2. Quanto é que vale M2? Eu não sei, eu quero saber. Vezes a variação de temperatura, que nesse caso vale quanto? 5 graus Celsius. E agora? Aí vem aqui, ó, menos com menos vai dar mais, vai dar 40 vezes M1. Tu inverteu, não tem problema, a ordem dos fatores não altera o meu produto. Igual a 5 vezes M2. O que tu queres? Lembra, eu quero saber quanto é que vale M1 sobre M2. Então, se eu quero saber quanto é que vale M1 sobre M2, vamos fazer aparecer aqui, ó. Pega esse M2, vai ficar aqui, ó. M1, joga para cá. M2, né? Jogou para cá. O 40 jogou para lá. 5 sobre 40. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 1 sobre 8, que nesse caso vai ser em forma de fração igual a 0, tem como cortar esse final aqui? Tem, né? Como é que eu posso fazer para cortar? Editor, corta. Editor, corta e para voltar. Bora lá, recomeçando. Aonde eu pegando o 40 que está multiplicando, jogo para cá dividindo. Isso aqui, ó, vai ficar 1 sobre 8 em forma de fração. Mas como minha resposta ela está em número decimal, realizando essa divisão vai ficar 0,125 é a minha razão entre eles. Então, a minha resposta correta é a letra B.